Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo Ele direção às nossas vidas nessa aula. Senhor Deus eterno, Deus santo, Deus glorioso, Deus bendito, Pai da eternidade, Deus, nós te glorificamos por mais um dia, por mais uma aula que se veio. Louvo ao Senhor pela vida dos teus servos, que aqui estão, os que hão de entrar, que o Senhor dá sabedoria, dando entendimento, ó Pai, a cada um para compreender e extrair dessa lição, ó Pai, dessa apostila o melhor para a vida deles. Todos possam estar revisando essa matéria, ó Deus, e aprendendo mais e mais a interpretar a tua palavra. Seja conosco, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, nós chegamos ao último profeta dos profetas menores, que na nossa Bíblia também compõe o último livro do Antigo Testamento, sendo que na Bíblia hebraica, Malaquias não é o último livro, e sim o livro de Crônicas é o último livro na Bíblia hebraica. Mas na nossa Bíblia, coube os Paz, teólogos que Senhor. organizaram, a paz do Senhor, irmã Jennifer, que organizaram a nossa Bíblia em colocar o profeta Malaquias, sendo ele o último dos profetas. Como eu já falei, a nossa Bíblia está na sequência lógica e não numa sequência cronológica. E eles colocaram o profeta Malaquias, sendo ele o último dos profetas que profetizou antes do Novo Testamento ou antes da vinda de Cristo. Como é de conhecimento de todos aqui, ele profetizou e logo após as suas profecias, aproximadamente 400 anos, ficou sem profeta levantar falando em nome de Deus em Israel até a vinda de João Batista. Então, Malaquias ele fecha o cano do Velho Testamento. Todos os estudiosos crê que Esdra foi quem organizou o cano do Velho Testamento e ele também organizou de uma forma lógica para o povo de Israel, colocando profetas junto com profetas e escritos com escritos e separando a lei. Então, na Bíblia hebraica, o profeta Malaquias ocupa essa parte dos profetas, como eu falei no início da matéria de profetas maiores, ele ocupa a parte dos profetas posteriores, que juntamente com os três profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 profetas menores, que ocupa um volume de 12 profetas. E Malaquias nos traz uma mensagem maravilhosa, e por que não dizer, uma mensagem muito atual. Nós fomos observar o contexto histórico das profecias de Malaquias, nós vamos ver que o contexto é muito atual para nós hoje. Eu já falei algumas vezes, o livro do profeta Malaquias ele tem a preocupação de retratar a respeito de culto, de falar do culto a Deus, trazendo o povo a cultuar a Deus, lhe prestar um culto verdadeiro. Então, essa era uma das preocupações principal do profeta Malaquias. O pastor coloca aqui, como avisamos mais uma vez, nós temos essa aula e vamos ter uma outra aula ainda para falar um pouco a mais do profeta Malaquias ou dar uma revisão sobre os profetas menores. Mas eu creio que nós vamos falar do profeta Malaquias aqui e vamos falar também na próxima aula, tendo 30 minutos para fazer a prova. O pastor coloca aqui que o nome do profeta Malaquias, ou o nome Malaquias, significa mensageiro, vem da raiz hebraica malak, que é a mesma palavra utilizada para anjo. Por isso ele coloca aqui que também pode significar anjo do Senhor. O pastor apresenta que o autor do livro provavelmente seria o profeta Malaquias, porque, de acordo, irmãos, com alguns estudiosos, Malaquias não seria um nome próprio. Malaquias seria um título que as pessoas tiraram da Bíblia hebraica e, ao traduzir a Bíblia para o grego, como o nome das nossas Bíblias em português, ela é tirado do grego e não da Bíblia hebraica, é o nome sendo saído do grego, são Malaquias, porque quando eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, ele traduziu como nome. E sendo assim, a nossa Bíblia traz o nome do profeta. Há quem acredita que não era uma pessoa, e sim apenas um título, ou poderia ser o nome de Esdra. Eu não sei se é de conhecimento dos irmãos,
Existe quando o povo voltou do cativeiro, Esdras fez uma interpretação da lei de Moisés, onde deu-se origem ao Talmud, que era chamado de Targums, que era uma interpretação do hebraico para o aramaico, porque o povo que estava na Babilônia, aquela geração que nasceu ali, não falava o hebraico, somente os sacerdotes falavam o hebraico, eles falavam aramaico. Por isso, ele teve preocupação de fazer uma interpretação da lei em aramaico, cujo nome era Targums. E esses Targums, mais à frente, foram sendo compilados e foi agregando outras partes nele. E, de acordo com os estudiosos, ao agregar o livro de Malaquias, algumas pessoas utilizando nos Targums, lá está a frase no livro do profeta Malaquias assim: o mensageiro do Senhor, cujo nome é Esdras. Mas, como eu já disse, isso é tradição judaica e não que é o que compõe a Bíblia. A Bíblia traz a palavra malak, quer dizer mensageiro, e como o pastor acredita, eu também acredito que é uma pessoa. Eles alegam que pode não ser uma pessoa pelo fato de que, se você observar o livro do profeta Malaquias, ele não fala que ele é filho de alguém. Malaquias não é citado em nenhuma outra parte do Velho Testamento. E por seu nome significar mensageiro, eles acreditam que era um próprio anjo que escreveu o livro, ou então o próprio Esdras, como eu já disse. Mas nós acreditamos que o profeta Malaquias era uma pessoa que Deus levantou ele como profeta, porque ele, apesar do livro de Malaquias não falar nada a respeito dele, mas nós vemos que ali não seria um anjo e tampouco seria Esdras profetizando, e sim realmente Malaquias. Esdras fecha o seu ministério e o que dá a entender, Malaquias surge depois de Esdras, num período do século IV antes de Cristo, bem depois de Esdras. Então, a possibilidade que Esdras escreveu o livro de Malaquias é quase zero. Há quem defenda, inclusive o próprio João Calvino, junto com alguns outros reformadores, ou alguns pais da igreja, como o próprio Orígenes, ele acreditava que Malaquias não era um nome próprio, e sim um título. Mas nós acreditamos que é um profeta, que era uma pessoa, de acordo com o pensamento do pastor Luiz também, ele acredita ser uma pessoa que Deus usou nesse período para trazer o povo novamente aos ditames da palavra do Senhor. A data ela é aproximadamente de 433 a do 425 antes de Cristo. Como nós já falamos, ele foi o último profeta, e nesse período aí que é chamado período intertestamentário ou interbíblico, houve muitas guerras, muitas perseguições, muitas dificuldades para o povo de Israel. Dali surgiu muitos partidos religiosos, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e muitos outros que, se você pesquisar na internet, você vai saber a respeito de cada um desses grupos religiosos que surgiu na época. Os dois principais eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus compostos de muitos rabinos, pessoas que dedicavam a lei de Moisés a interpretá-la e a vivê-la, mesmo que alguns com hipocrisia, porque quando o farisaísmo surgiu, ele era um grupo muito correto. Que a palavra fariseu, hoje, ela toma um sentido pejorativo. As pessoas falam assim, julga alguém quando ele prega algo que não, ele fala fariseu. Mas a palavra farisaios, do grego, quer dizer separado. Então, quando os fariseus, no período de João e Cano, que houve a revolta dos macabeus, então esse grupo de fariseus eles se separaram para não viver debaixo da religião grega, eles se separaram e voltaram aos ditames da palavra de Deus e à religião judaica. Então, por isso eles eram chamados de fariseus. Porém, com o passar do tempo, a subida do Império Romano ao governo, eles compraram boa parte dos sacerdotes. Então, os saduceus e os fariseus eram comprados pelo Império Romano e a religião ficou falida novamente, como quando nós não vigiamos, ocorre constantemente esse ciclo vicioso no meio do povo de Deus. E os fariseus que apresentou-se no período de Cristo já era uma religião falida, uma religião de muita hipocrisia, simplesmente religiosidade, era muito cobranças e pouco viver aquilo que cobrava. E já os saduceus eram um grupo mais político,
era um grupo mais nobre, de pessoas da alta na época, alguns políticos, alguns governadores, pessoas importantes, um bom número de sacerdotes e levitas faziam parte do grupo dos saduceus, e os saduceus, que era um grupo um pouco complicado no período de Jesus. E Jesus, além dos problemas que ele teve com os fariseus, ele teve muitos problemas também com os saduceus. Então, esse período, irmão, interbíblico, existe alguns livros que retratam esse período. O próprio livro do Flávio Joséfo, ele traz alguma coisa relacionada ao período intertestamentário e descreve alguns períodos históricos ali. Ele até pega parte do livro de Macabeus, dos dois livros de Macabeus, e coloca no livro dele, para que nos auxilie com o compêndio histórico para sabermos o que aconteceu. É claro que pode ter coisas ali que são alteradas, principalmente por Flávio José, mas se você pega o livro de Macabeus que foi escrito ali, você vai ver que realmente Macabeus, a pessoa escreveu o livro com detalhes. Não é um livro inspirado por Deus, não há problema lê-lo, como antigamente as pessoas proibiam de ler os 7 livros da Igreja Católica, falando que aqueles livros eram endemoniados e mais um monte de coisa. Não há problema ler os 7 livros que existem na Bíblia Católica. Não tem problema de ler isso, não vai alterar em nada. São livros com compêndios históricos, outros bobos demais, como o livro de Judite e o livro de Tobias, um livro muito ruim, que nem vale a pena perder tempo de ler aquilo. Mas o livro de Macabeus eu consideraria os irmãos de ler, principalmente para poder compreender o período os fins dos Medos e Persa e a ascensão de Alexandre o Grande no trono e as guerras que ocorreu nesse período quando Alexandre o Grande morre e o seu governo é dividido em 4 generais. Foi esse período que houve muitos prejuízos para o povo de Deus. O templo que foi reconstruído, ou melhor, construído por Zorobabel, ele veio a ficar em ruínas no período que o rei da Seleuco e da Seleucidas começou a prejudicar o povo de Israel. Começou a perseguir o povo de Israel, querendo que o povo de Israel abandonasse a religião deles e viesse a servir o Império Grego. Então, esse período intertestamentário ele traz um compêndio histórico muito bom, que também ajuda a interpretar as profecias de Daniel. O pastor coloca aqui, irmãos, o aspecto histórico do livro de Malaquias. Ele apresenta que houve um grupo de pessoas que voltaram acompanhando Ageu e Zacarias no comando de Zorobabel e Josué para Jerusalém. Depois voltou outro grupo com Esdra e Neemias. Porém, com o passar do tempo, quando você abre a Bíblia em Neemias, capítulo de número 13, você vai observar que Neemias regressou a Jerusalém. O pastor coloca isso para tentar identificar o seguinte: qual foi o período que o profeta Malaquias profetizou? Porque o profeta Zacarias e o profeta Ageu, lá no livro deles está escrito qual foi o período que eles profetizaram. Mas já o profeta Malaquias não fala o período. Há quem crê que o profeta Malaquias profetizou depois da morte de Neemias, que foi um período que, após a morte de Neemias, o povo se desviou e Deus levanta o profeta Malaquias para fazer o povo regressar novamente para os caminhos do Senhor. Eu tenho um pensamento igual ao do pastor, que eu acredito que Malaquias profetizou no fim do ministério de Neemias. Se nós observarmos no capítulo 13, Neemias ele volta para a fortaleza de Sussã. Lá na fortaleza de Sussã, ele fica um período de tempo e depois retorna a Jerusalém. E com esse tempo que Neemias ficou lá na fortaleza de Suzã, dá a entender que o povo abandonou os caminhos do Senhor. Se nós observarmos, o pastor até coloca aqui que pelo governo de Neemias, ele criou uma grande reforma espiritual no meio do povo, trazendo justiça, fazendo o povo obedecer à lei de Moisés, obedecer à lei civil, sendo justo, praticando a justiça, voltaram a práticas sociais, ele proibiu o casamento misto, ou seja, a mistura do santo com o profano, ele levou o povo novamente a guardar o sábado. Se você observar, você vai ver que eles não guardavam o sábado porque eles passaram na Babilônia, e Babilônia eram escravos. Eles não tinham direito trabalhista na Babilônia. Então, eles tinham que trabalhar no dia de sábado. Quando eles regressaram à sua terra, eles continuaram trabalhando. Então, Neemias chama o povo a ter um dia para Deus. Ele faz com que eles voltem
a contribuir na casa do Senhor, a entender a lei de Moisés, falava dos 3 dízimos, que seria os dízimos anuais para contribuir na obra de Deus. Esses dízimos eram tirados para o sustento do sacerdócio, do grupo de levitas. Então, o Neemias ele faz o povo voltar e abandonar o pecado e voltar para os caminhos do Senhor. Porém, o que dá a entender que a sua viagem até a fortaleza de Sussã, com o passar do tempo, o povo esqueceu de servir a Deus. O povo se acomodou, aí o povo fez o quê? Casou com mulheres estrangeiras, casou com samaritanas e outras mulheres que existiam ali. A Bíblia, irmãos, ela deixa bem claro: Deus não permite o casamento do santo com o profano. Crente não casa com ímpio. Crente casa com crente e não com ímpio. Então, esse tipo de união nunca foi permitido pela Bíblia. Se nós abrirmos a Bíblia no capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus puniu a terra porque a descendência santa de Sete, o terceiro filho de Adão, se uniu com a descendência perversa de Caim. Por isso que lá a Bíblia fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que existiam na terra. Então, a ira de Deus veio sobre o porquê? Com o passar do tempo, eles se corromperam. Então, Deus puniu o povo com o dilúvio. Se você observar nesse período de Neemias, em vários outros períodos da Bíblia, Deus não permite casamentos mistos. Casamento de crente com não crente, crente com macumbeiro. Esse casamento missionário não existe. Aí eu vou casar com ela que eu ganho para Jesus. Eu vou casar com ele que eu vou ganhar para Jesus. Não vai ganhar, não. Vai entrar na prova. Se não desviar, é só misericórdia de Deus. Não, não combina. O crente não tem como combinar com o não crente. Ele vai. Eles vão querer fazer o quê? Pende para lugar diferente. Não há possibilidade dessas coisas acontecer. Como o nosso irmão Edson falou, hoje tem muito dessa união dentro das igrejas e muitos líderes não falam nada. Eu até conversava isso com o nosso irmão o presbítero Jonas na casa dele, a respeito dessa questão de união do crente com o não crente. Mas não dá certo, não funciona. Não tem como dar certo isso. E, acima de tudo, é antibíblico. A Bíblia não permite o crente casar com o não crente. E quando a pessoa faz isso, depois ele pergunta, quando ele casa, a mulher não converte, vive a vida que ela vive, ou da mesma sorte o marido, as pessoas perguntam. Ainda tem coragem de perguntar onde foi que eu errei. Errou, não cumpri na Bíblia. Então Deus não permite a união do santo com o profano. Não pode haver esse tipo de casamento de crente com não crente. Isso não existe. Nós vemos muitas igrejas aqui na América, irmão, que isso é normal. O jovem vai lá e casa no mundo, ou arruma uma namorada no mundo, passa aí na igreja, mas não é crente, só vai porque quer ficar perto dele, ou está com medo que ele arruma alguém na igreja e passa aí, mas não é crente. Do mesmo jeito, às vezes, o namorado. Então, tem esses problemas. Até que de igreja diferente não dão certo. E isso, como diz, eu não vou falar que não dá, mas o que o nosso irmão Zé colocou é uma coisa até que é relativa. Pode acontecer que dá certo, mas boa parte, às vezes, dá errado mesmo. Inclusive, há muitos anos atrás, a Assembleia de Deus, não, eu acho que até hoje não permite no Brasil, crente de uma igreja da Assembleia casar com crente batista, namorar com crente quadrangular, essas coisas não permitia. Tinha que ser com crente da Assembleia, e de forma alguma com crente de outro ministério. Então, esse tipo de coisa não funciona. Eu lembro que as coisas na Assembleia, eu achava um pouco extremista, mas eu falava com o nosso irmão Jonas que na igreja que eu congreguei no Brasil, o crente membro não podia, de forma alguma, namorar com uma moça que não era membro. Por exemplo, se a moça não era membro, era novo convertida, e o rapaz era batizado, ele tinha que esperar ela batizar. Os pastores não aceitavam isso. Enquanto ela não batizasse, ele não poderia namorar com ela. E da mesma sorte a moça, ela não poderia namorar com um novo convertido. E isso, às vezes, causava algumas polêmicas na igreja, mas a realidade era, boa parte dos que desobedeceram desviaram. Porque, às vezes, a pessoa é novo convertido, mas estava com um pé que outro lá ainda não estava conseguindo caminhar, e a pessoa namorava e acabava desviando. Eu era ignorante, não sabia, mas creio na minha vitória. Amém, irmã Diana. Realmente, a pessoa não Porque eu sou sabe. casada, pastor. Sou É casada com a casada pessoa não crente? com que não é, e
Mas está indo, tá de pouquinho em pouquinho, em nome de Jesus, já está acreditando, já está. Mas é bem complicado. E quanto mais que é outra cultura também, né? Porque a americana tá diferente, Americano, mas é é, complicado. Então, nós temos aqui tô um, na luta. um testemunho vivo na sala de aula. É para os irmãos verem. É realmente é Mas eu muito creio na complicado. vitória. Não, Deus vai dar vitória. Já agora tem que dar vitória, porque separar não pode, então é melhor dar vitória. Então, É, nós entendemos isso. E não foi permitido por Neemias. Neemias, irmão, chegou a ser até extremista. Os que casaram, Neemias pediu com que eles largassem as mulheres. Eles tiveram que largar. É só você ler o livro de Neemias, você vai ver que eles tiveram que abandonar aquelas mulheres. Só que aí nós vamos entender pelo profeta Malaquias por que também Neemias mandou eles abandonar. O profeta Salomão fez Malaquias. muito, hein, Basil? Como? Salomão fez muito disso. Ah, Salomão era um atribulado. Você que passa na cabeça de um camarada ter 1.000 mulheres, rapaz. Uma já dá problema, imagina 1.000. As uniões Não, políticas nada na contra as, época foi as levar a irmãs, vida. mas tanto é homem na vida de mulher que dá problema, como mulher na vida de homem. Mas já tem problema, imagina mais gente. Apesar que boa parte dos casamentos de Salomão foi questão política. Eu não acredito que ele teve nada com as 1.000 mulheres, não. Ele não, não era bom desse tanto, não. Não tinha, não. Não tinha, não. É só questão política mesmo. Mas, biblicamente, então Neemias pediu com que eles separassem. Aí o pastor mostra aqui que quando Neemias regressou de Jerusalém, ele descobriu que o povo tinha se desviado. E se os irmãos observarmos a história do povo de Israel, sempre que eles tinham um líder, quando esse líder ausentava ou esse líder morria, o povo sempre desviava. Os irmãos observam no livro de Êxodo, capítulo 32 e 33. Moisés vai para o monte e fica lá 40 dias. O que o povo fez? Nós não sabemos se esse Moisés, ainda falou, se esse tal de Moisés está vivo. Vamos fazer um Deus para nós, para que nós adoramos, que vai diante de nós. Enquanto Moisés estava com eles estavam caminhando tranquilo. De que Moisés se ausentou, eles desviaram. Você vai observar no livro de Juízes, todo o período dos juízes. Passaram 12 juízes no livro de Juízes, 11 juízes, ou melhor dizendo. Desses 11 juízes, todos que pegavam, havia um avivamento, o povo retornava para os caminhos do Senhor, cumpria a lei, o juiz julgava o povo de Israel. Quando ele morria, não passava nem um ano, o povo desviava novamente do caminho do Senhor. Deus punia eles com perseguições dos inimigos e até mesmo com sendo subjugado pelo inimigo, até que levantava um próximo juiz. Moisés chegaram a passar 40 anos subjugado pelos filisteus, até que levanta um próximo juiz e livra o povo. Então, esse ciclo vicioso na vida do povo judeu era muito grande. E isso ocorreu no período dos reis, no período dos juízes, no período dos reis. Quando o rei era bom, o povo permanecia crente. Quando o rei desviava, ou era um rei ímpio, o povo se desviava. Um grupo pequeno de sacerdotes que não estava crente, até que Deus levantava um profeta e exortava tanto o povo como o rei e o sacerdote a retornar para os caminhos do Senhor. E nesse período pós-cativeiro não foi diferente. Como eu falei na aula passada, o povo trazia naqueles traumas, aquela preguiça do cativeiro babilônico. E esses traumas fez com que o povo esquecesse da lei de Deus. E com essa viagem de Neemias, o povo novamente desviou. Irmãos, nós, como servos de Deus, e principalmente como ensinadores e ministros, nós temos que ensinar isso para o povo. O povo não pode acostumar com o pastor. O povo não pode. Eu estou falando, mas eu conheço aqui igrejas que, se o pastor viaja, o povo não vai na igreja. Parece que eles viajam com o pastor. A verdade, boa parte é preguiça mesmo. Eles têm preguiça de. Ele aproveita para não ir, já que o pastor não vai estar, ele não vai preocupar em justificar para o pastor, não vai ter que inventar uma mentira. Então, não vão à igreja quando o pastor não está. E nós temos que servir a Deus para cultuar a Deus e não o pastor. O pastor tem que ser honrado, tem que ser respeitado, tem que ser amado pelo povo, é digno de tudo isso, mas pastor não é Deus, pastor é um líder que Deus colocou na frente da obra. E o povo não pode apegar-se a pastor. Quando o povo se apega a pastor,
Eu lembro, irmão, no Brasil, boa parte de pessoas que você pegava pastor. Quando o pastor tinha algum problema de pecado que era excluído, o povo desviava. O pastor, às vezes, cometeu um pecado, era excluído, o povo ia e abandonava os caminhos do Senhor, porque eles eram crente no pastor e não crente em Jesus Cristo. Então, o que eu pego aqui de exemplo de Neemias ele foi o povo, abandonou a lei de Deus, abandonou a igreja, abandonou o verdadeiro culto, o povo começou a viver indiferente de qualquer coisa, não estavam preocupando com mais nada, abandonaram a contribuição. E o interessante é que, se os irmãos observar a história do povo de Israel, parece que o dízimo era um termômetro espiritual. Mas não que o dízimo é isso, eu não acredito de forma alguma que dízimo tem alguma coisa a ver com a vida espiritual do cristão. O dízimo não torna um cristão muito espiritual por ele dizimar. Mas uma coisa é realidade, irmãos. Um cristão que não dizima, ele não está bem com Deus. Não adianta falar ele não está bem com Deus. Porque dízimo é gratidão. E não é possível, irmão, que nós não somos gratos a Deus. Mas, irmãos, o tanto do dinheiro que nós tirarmos do bolso e contribuir na obra de Deus ainda é pouco. Se for olhar, ainda é pouco. E então, dízimo é gratidão. E não tem a ver com questões espirituais. Essas falácias que muitos pregadores ensinam hoje aí são balela, mentira. Que o dízimo é proteção, que o dízimo é isso. Não. O dízimo eu acredito. Por que eu acredito, irmãos, que contribuir na casa de Deus fala muito na vida espiritual do cristão? Um exemplo bíblico, capítulo 19 do Evangelho de Marcos, de Lucas. A Bíblia fala de uma história que todo mundo conhece, Zaqueu. Quando Zaqueu falou para Jesus, Jesus falou para ele, hoje veio salvação nessa casa, o que ele disse para ele? Se eu defraudei alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Ou seja, aquele publicano que roubava, porque se você conhecer a história dos publicanos, você vai entender que eles roubavam e muito. Os publicanos costumavam ser mais ricos do que os próprios reis, de tanto que eles roubavam. E ele tirou o coração do dinheiro e disse que contribuía para ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Ele tirou o coração do dinheiro. Você vê isso na vida de Nicodemos, você vê isso na vida de José de Arimateia. São pessoas que tinham condições financeiras altíssimas na época e, quando se converteram, abriram a mão financeiramente para ajudar a obra de Deus. Você vai observar que Nicodemos comprou todas as especiarias para poder estar embalsamando o corpo de Jesus. E José de Arimateia cedeu um túmulo, por ele ser um governador na época, cedeu um túmulo que ninguém nunca tinha usado para Jesus. E foi quem intercedeu para tirar o corpo dele da cruz. Isso mostra pessoas, irmãos, que converteu, que abriu a mão para a obra. Você vai lá no livro de Samuel, você vai ver que Davi ele reuniu riquezas, inumeráveis quantidades de ouro, de bronze, de prata, de ferro. A Bíblia fala que a quantidade de ferro que ele reuniu para construir o templo era enorme. E ele contribuiu na casa do Senhor. Então, contribuição, ela não eleva a vida espiritual de ninguém. Mas toda pessoa com a vida espiritual elevada, ele é grato a Deus e ele tem a mão aberta para a obra de Deus, para ajudar missionário, para ajudar um irmão que está necessitado, para poder contribuir com ajuda para o pastor. Ele não está preocupado se o pastor precisar de fazer uma viagem, ele vai lá e você tem condições, ele ajuda a pagar. Então, esse tipo de coisa é gratidão. Não tem a ver com história de que dízimo protege, que dízimo vai te dar superpoderes, que não vai dar. Dízimo não vai dar superpoder para ninguém. Dízimo, ele é nada mais, nada menos que gratidão. No período do Velho Testamento, era lei. Era uma lei que o povo tinha que contribuir. Exemplo, irmãos, quando você lê sobre o dízimo no Velho Testamento, o dízimo era lei cerimonial, e não lei dos 10 mandamentos, lei cerimonial. A lei cerimonial foi abolida, certo? Nós não sacrificamos mais animais, você não fica aí, por exemplo, uma irmã que está no ciclo menstrual, ela não fica 7 dias dormindo fora de casa e também depois ela tem que ficar se lavando o dia inteiro, esse tipo de coisa. O marido também alguém tocou no morto, vai se lavar. Nós não temos essa coisa, porque nós não cumprimos lei cerimonial. E se a lei cerimonial não existe de apresentar sacrifício, de queimar animais e esse monte de coisa, e o dízimo também, ele foi abolido na lei cerimonial. Agora, vamos entender o que é dízimo no período da igreja.
O dízimo é gratidão. Você vai ver que contribuir na casa de Deus é algo tão sério que o apóstolo Paulo gastou 2 capítulos da Bíblia, o capítulo 8 e o capítulo 9 da segunda carta dele aos Coríntios, só falando de contribuição na casa de Deus. E o exemplo que nós temos da igreja primitiva de pessoas que doava tudo o que tinha na obra do Senhor, pessoas convertidas. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. Dizimar é prazeroso para um cristão. Nós não podemos pegar o dízimo como ser, que eu estou impondo o dízimo. Não, tem que ser verdadeiro concernente ao dízimo, ensinar na igreja e, acima de tudo, levar o povo a entender que gratidão é tudo. Dizimar é ser grato. E uma coisa interessante no capítulo 7 da carta aos Hebreus, fala que se pagou o dízimo até Arão, ou seja, o escritor está ensinando que os dízimos era pago para a família de Arão. E aí ele está ensinando a respeito do sacerdócio de Cristo. E quando ele ensina a respeito do sacerdócio de Cristo, ele fala que hoje nós vivemos debaixo de um outro sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi quem? Quem recebeu o dízimo de Abraão antes da lei. Então, o ensinamento do dízimo na Bíblia, ele é espiritual, no sentido que nós somos gratos. Se Abraão dizimou antes da lei, a lei foi abolida e Jesus é o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, implica que nós dizimamos segundo a ordem de Cristo, por ser grato do que ele fez por nós. Isso é dizimar. Eu desacredito, irmão, num crente que não contribui na casa de Deus e fala que é crente. Aí ele fala assim: não, eu não tenho que ajudar, não, porque eu não estou aqui para dar dinheiro para pastor. Ninguém está aqui para dar dinheiro para pastor. O dízimo não é para dar dinheiro para o pastor, mas o dízimo o pastor nem pega no dízimo. Dízimo é contribuir na igreja, quem pega é os tesoureiros. Pastor nem pega no dízimo da igreja. Pastor, às vezes, está ali só para ficar assinando folha e documentos, e gastos que a igreja tem, para poder cobrir uma coisa que outra ali. Então, dízimo é gratidão, fidelidade a Deus, obediência em amar a Deus, em abrir o coração para Deus. Isso é dízimo. As pessoas não podem querer impor o dízimo no povo como algo que traz maldição, que quem não dizima vai ser amaldiçoado, quem não dizima o demônio mora Devorador. na dele. Hã? Devorador. Devorador. E como eu falei uma vez aqui, quando nós estávamos explicando sobre o livro do profeta Joel, irmãos, dos meados dos anos 80, essa doutrina do devorador, como até hoje é ensinado, que o devorador de Joel e de Malaquias, ele é um demônio, é um gafanhoto, irmãos. É um gafanhoto, porque lá estava falando de lavoura. É um gafanhoto. Dízimo também não protege a casa de ninguém, de demônio, disso aqui, não protege. O que protege sua casa é o poder do nome de Jesus Cristo, é a sua vida com Deus de oração, e Deus mora dentro do seu lar. No dízimo não protege. Dízimo é contribuição para a obra de Deus, para que a obra de Deus continue movendo. Até, irmãos, os irmãos pegam o Evangelho de Marcos. O próprio Jesus tinha um caixa, que nós vemos isso no Evangelho de Marcos e também de João, que lá tinha um caixa do qual Judas era o tesoureiro. E a Bíblia fala em Marcos que muitas mulheres contribuíam para o ministério de Jesus, cuidavam de Jesus. O irmão Wilson conhece presbítero que não contribui, diz que o dízimo é do tempo da lei, nós estamos na era da graça. Eu conheço muita gente que faz isso, presbítero. Conheço pastor aqui na América que não contribui com dízimo. Eu fico pensando assim, Deus, dá uma igreja para ele. Caiu o povo, não vai dizimar. Eu quero ver como que ele vai pagar as contas da igreja. Já que ele, como pastor, não dizima, porque ele é pastor auxiliar. Aí ele é pastor auxiliar no dizima. Então dá uma igreja na mão dele. Aí quando ele não tiver condição para pagar as contas da igreja, aí vai lembrar, eu não dizimei agora eu estou colhendo. Porque, irmãos, dízimo é gratidão. Então, isso, eu acredito que todos os crentes têm que ter gratidão a Cristo pelo que Cristo fez por nós, pelo que Cristo fez nas nossas vidas. Então, se uma pessoa, E o apóstolo Paulo ensina o seguinte: você pode reparar, toda pessoa que não é dizimista é a pessoa que arruma problemas na igreja concernente ao dízimo. E se você falar com ele assim, me prova na Bíblia por que você não deve ser dizimista, ele não consegue provar. Ele vai usar esse subterfúgio que o nosso irmão Wilson falou, que era da lei, e dízimo não era lei, irmãos.
Vamos aprender isso também. Os pastores têm demônios, se expulsa com dinheiro e que tem dízimo em sua oração. Isso aqui também eu já ouvi, irmão. Infelizmente, apesar que depois ele se retratou. O pastor Yosef aqui, uma vez na internet, ele disse que quem não é dizimista, Deus não ouve a oração dele. Eles montaram de paulada nele, ele se retratou. O bom é que ele pelo menos se retratou, pediu perdão. Essa história, irmão, de chamar quem não é dizimista de ladrão, até hoje, quando eu estava indo para o aeroporto, o presbítero Jonas até falava isso comigo, que o nosso pastor, que é o pastor Eduardo, é um homem muito sábio dessa maneira dele falar, e ele até fala constantemente para ser educado ao falar do dízimo. E realmente chamar as pessoas de ladrão, como outro dia na televisão ouvimos o R.R. Soares dizer que quem não é dizimista é ladrão e ladrão não entra no céu. Aí ele une uma coisa com a outra e quem não conhece vai falar, está certo, pega os versículos fora do contexto. Quem não é membro de nenhuma igreja deve também dar dízimo ou não. A verdade, irmãos, Emanuel, quem não é. A pessoa dá dízimo é ato de fé, não tem a ver com ser membro. Existe a única igreja que eu sei que eles não aceitam nem a oferta de outra igreja, não é que eles não aceitam. Se a pessoa for dar, eles costumam não pegar. É a igreja Maranata. Eu conheci muitas pessoas lá no Brasil que dizimavam, não sendo crente. Nunca foi crente. Eles ouviram falar do dízimo, dizimaram. Eu conheci uma moça aqui na América que ela dizimou muitos anos na igreja ali onde eu congregava, porque ela queria dizimar. Ela ouviu um dia eu falando dízimo, sobre dízimo na internet e ela quis dizimar. E não era evangélica. Ela ia lá na igreja dar o dízimo. Então, ela se disponibilizou a dar o dízimo, que ela queria contribuir na obra de Deus. E por ela ter ouvido eu falar a respeito do assunto, eu acho que ela vi lá o endereço da igreja, falou, vou na igreja e vou dizimar lá. Então, o dízimo não tem a ver com ser membro, tem a ver com um ato de fé, em querer contribuir na obra do Senhor. Existe igreja, sim, que ensina que a pessoa só deve ser dizimista depois do batismo. Em momento nenhum na Bíblia também tem essa questão do dízimo depois do batismo, ou um respaldo bíblico para falar que uma pessoa não crente não possa dizimar. Que dízimo, como eu falei, é ato de fé, a pessoa quer contribuir, ele quer contribuir na obra do Senhor. Existem muitos que contribuem, como eu já falei, enganado pela história que você dizime e você prospera. Como nosso irmão falou aqui, o Akiva hoje diz que Jesus não é Deus. O Akiva surpreende a cada dia. Cada dia ele surpreende mais. Então, dízimo, ele é ato de fé, ele é gratidão a Deus acima de tudo. Para mim, dízimo é tudo isso, gratidão. Se nós olharmos, irmão, todas as vezes que o povo de Israel, eles dizimaram, era gratidão. Quando eles contribuíram para a edificação do tabernáculo, diz a Bíblia que Moisés teve que pedir para parar de trazer coisas, porque o povo trouxe em excesso, e ele pediu para parar de trazer. Quando se contribuiu o templo de Salomão, irmãos, quando você lê o livro de Crônicas, você vai ver como que aquele templo foi construído, o livro de Crônicas e de Reis, era uma magnitude em ouro que não se descreve, em prata, as peças, tudo era de ouro. O povo tinha gratidão a Deus. Era gratidão. Então, tudo que nós fazemos em contribuição na casa do Senhor é gratidão. E não tem a ver com obrigação. Nós vivemos no período da graça. Quem falou isso lá está certo. Nós vivemos na graça, nós não vivemos mais na lei. Mas a graça não dá direito para ninguém de viver de qualquer maneira. Por eu viver na graça, eu saber que um favor me alcançou, sem eu merecer, que seria contribuir na casa do seu irmão em favor, em relação ao que Deus fez por nós? Se comparar, o salmista fala que nem toda fazenda, nem toda a contribuição que ele der pode comprar ou se igualar à redenção ou aquilo que Deus fez por nós. Nada que ele desse se igualaria aquilo. Salomão fala uma coisa, e o próprio Davi fala o quê? Senhor, o Senhor me deu e para ti devolvo. Quando ele ora, ele vê que ele reconhece que todas as coisas que nós possuímos vêm de Deus. Então ele fala assim: como o Senhor me deu, a ti eu devolvo. Então, esse deveria, a pessoa teria que entender o seguinte: se ele levanta pela manhã, é porque Deus deu condição de levantar. Se ele tem saúde, é porque Deus deu. E o que seria isso
em retribuir a Deus com dinheiro. Deus precisa de dinheiro, não, mas a obra de Deus precisa. A pessoa fala assim, Deus não precisa, realmente Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. A igreja cristã, é isso, a igreja cristã do Brasil, porque eles pegam a passagem lá de Hebreus 7, que fala que se pagou o dízimo até Abraão, melhor, até Arão. E com o fim do sacerdócio araônico, então se findou também o dízimo. Em partes, ele não está errado que se findou a lei cerimonial, então o dízimo da lei cerimonial também se findou. Mas nós vemos, irmãos, as contribuições elas sendo consecutivas na história da igreja. A igreja nasce em Atos capítulo 2 e você já vê o povo contribuindo, pessoas vendendo as suas propriedades e contribuindo na casa de Deus. As pessoas tendo cuidado com as viúvas, com os pobres, com os necessitados naquela época. Então, isso implica que a contribuição na igreja também serve para isso. Vamos entender uma coisa, a Bíblia fala assim, trazei todos os dias uma casa do tesouro, casa do tesouro era um cômodo que existia no templo, para que na minha casa haja mantimento. O dízimo era contribuído em alimento naquela época. Não existia uma moeda. As moedas vêm a ser cunhadas pelo Império Romano, o Império Grego. Então, o povo pagava em prata, peso de prata, ou em alimento. Quando uma pessoa viajava longe, a lei de Moisés falava que, para que ele não transportasse aquele animal a distância longe, ele vendia no preço de prata e, ao chegar em Jerusalém, ele comprava novamente um animal para sacrificar a Deus. Mas os mantimentos eram colocados nessa casa. Para quê? Nesse cômodo. Para que os necessitados tivessem o que comer. Hoje, está aqui o nosso irmão presbítero Jones, que é pastor de igreja. Eu não sei se tem mais alguém que é pastor de igreja. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Mas hoje, uma boa parte dos pastores não aceita essa parte, esse final do livro, do assunto de Malaquias. Ele só pega, trazei todos os dias na casa do tesouro. Mas quando o final do versículo fala para que na minha casa haja mantimento, o mantimento ali é para manter os necessitados. Poucas igrejas ajudam a pessoa necessitada na igreja. São poucas igrejas. Pouquíssimas igrejas vai fazer uma compra para alguém, vai preocupar com isso. E é para isso que os dízimos são colocados na igreja, para pagar toda a despesa da Irmão igreja e Kleber, ajudar pessoas com dificuldade. Simão Zé de Souza. irmão Kleber, às vezes eu já vi, após fazer o ofertório, fazer o dízimo, aparece alguém que necessita de uma ajuda, o pastor ele faz uma terceira ou uma quarta oferta para esse fim. Eu já vi isso também. E como eu também já vi em uma ocasião que eu acho que eu até contei uma vez aqui, mas foi no fundo, deve ter mais de um ano, que uma irmã precisou, infelizmente, é da Assembleia de Deus, né? Precisou de uma ajuda que ela não tinha nada a comer em casa e eles foram fazer uma reunião para saber se poderia aprovar para ajudar a irmã. E aquela reunião, o período para fazer a reunião demorou mais de uma semana. A irmã foi e pegou uma compra, uma cesta básica da Legião da Boa Vontade lá, do que pertence ao Espiritismo. Eles foram disciplinar a irmã, porque ela aceitou compra dos espíritas. Mas já havia uma semana que eles estavam fazendo a reunião para ver se poderia ajudar a irmã ou não. Então, eu Meu acho Deus. muito errado. Contribuição na casa do Senhor sempre foi para ajudar os mais necessitados. Muitos dizem, às Mais ou vezes, vamos menos isso orar, mesmo. irmão. Vamos orar para você, irmão Kleber. Às É, vezes a pessoa fala, vamos orar pela irmã. Ela está com fome agora. É isso. agora. Quando chamar para orar, é só ler lá em Tiago Tiago fala para isso. eles. Tiago, isso mesmo, irmãozão, Tiago, que fala que se você vê seu irmão passando dificuldade, não adianta só orar e despedir ele com a paz do Senhor, não. Vai Tem na que paz, alimentar. vai na Isso, paz. tem que alimentar. Reunir pessoas, irmão. Ninguém é pobre demais que não pode ajudar um outro, não, irmão. Essa é a verdade. É, ninguém é tão pobre. Contribuir, irmão, na casa de Deus era uma coisa tão extraordinária que até o mais pobre, o muito quebrado, podia contribuir. O mais rico era com a novilha, o outro, mais ou menos, levava um carneiro, um cordeiro, e ia assim, aquele que um dia levava lá um filhotinho mesmo, um cordeirinho mesmo, que às vezes não tinha nem um ano, e tinha aquele que era mais ou menos pobre, levava um par de rolinha,
um par de pomo, né? E o que era muito quebrado levava um par de rolinha. Nós vemos que quando Jesus foi apresentado no templo, Maria e José eram tão quebrados que eles apresentaram um par de rolinha, de tão pobre que eles eram. Então, Deus permitiu com que todos pudessem contribuir, do mais rico até o mais pobre. E uma coisa, irmãos, criou-se um mito na igreja que as pessoas ricas não gostam de ajudar a igreja. Mentira. Eu pastorei a igreja, irmão, que tinha pessoas ricas na igreja que eu pastoreava, que era mão aberta, enquanto tinha pessoas pobres que não ajudavam. Eu entendo que a igreja ela é sustentada realmente pelo número, o maior número de pessoas da igreja são que tem uma classe mais baixa e que são fiéis. Mas existem pessoas, irmãos, que têm uma condição financeira boa, que ajudam muito na igreja. E existem pessoas com condição financeira bem baixa que não gostam de contribuir. Ele fala: se eu tirar para Deus e o meu, se eu tirar para Deus, não vai ter para mim. Quem menos ajuda tem mais. O Zé colocou. Inclusive, o pastor Nicodemos conta uma história para ilustrar isso aí, das pessoas que não gostam de contribuir, que um dia um adolescente estava vindo para a escola bíblica e a mãe dele deu para ele 2 moedas. E ela falou: olha, essa moeda aqui é para você contribuir lá na escola e essa você compra um sorvete quando você estiver vindo da escola para casa. E ele andando naquela correria, ele tropeçou, uma das moedas caiu dentro do bueiro. Ele falou: lá se foi a moeda de Jeová. Lá se foi a moeda de Deus. A dele ele vai abrir a mão. E tem gente que, infelizmente, é assim. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, irmãos, que o amor ao dinheiro não é o dinheiro. Quem achar que o dinheiro é a raiz de todos os males, pode enviar para o meu número aí no meu Zelle, que eu recebo tranquilo. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, é o amor ao dinheiro. Quando a pessoa. O que é ser avarento? A palavra avareza ela vem do grego como filarguro. E a palavra philer, que é o início da palavra ali no grego, é a palavra philéu, de amor, de paixão, que tem a palavra philéu, que quer dizer paixão, e a palavra ágapo, que quer dizer amor incondicional. Então, a palavra filho, que vem de filantropia, ela inicia essa palavra filarguro. O que quer dizer filarguro? Quer dizer quando a pessoa tem sentimentos fortes por questões financeiras, por questões materiais. Então, toda pessoa, irmãos, por isso que Jesus comparou o dinheiro com uma entidade. Ele diz que nós não podemos servir a 2 senhores, ou havemos de servir um e aborrecer o outro, porque não dá para servir 2 senhores. Isso ele estava falando do sistema romano. As pessoas se vendiam ao governo romano e, às vezes, ele se vendia a algum senhor e era o escravo. E nessa escravidão, para ele conseguir pagar suas contas, ele tentava servir 2, que a maioria das pessoas eram pedagogos, eram médicos, era alguém que se endividou e se vendia para o seu senhor para que ele pudesse pagar aquela dívida. E se ele tentasse se vender para 2 para pagar dinheiro mais rápido, ele não conseguia fazer um bom trabalho, então ele ia aborrecer um deles. Quando Jesus ensina que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, é porque se nós não abrirmos mão dessa paixão pelo dinheiro, deixar o dinheiro tomar conta da nossa vida, nós não conseguiremos servir ao Senhor de verdade. Todo cristão, irmãos, que não gosta de dizimar, ele tem o coração no dinheiro. Eu já ouvi muito aqui pessoas falar: eu não estou aqui para poder encher barriga de pastor, eu não estou aqui para poder, com meu dinheiro, ficar pagando a faculdade de filho de pastor. Como eu ouvi um tempo atrás, que o pastor da igreja que eu congregava antes, ele tem uma casa aqui nos Estados Unidos, uma casa, irmão, que se a pessoa tem crédito e juntou um dinheiro para dar de entrada, ele consegue uma casa. Aí ele falando, o pastor trabalha, que ele tem um schedule de casa ainda, ele falando que ele não estava ali para contribuir para o pastor comprar casa, enquanto ele não tinha a casa dele. Então, os tipos de pensamento medíocre, que você pode observar, todas as pessoas que têm problema em dizimar são pessoas medíocres na casa de Deus. Eles são mesquinhos em tudo, tudo para eles tem que ser de free. Ele só participa de um alimento na igreja quando é de graça. Quando tem que comprar para ajudar um departamento, ele não ajuda. Aí ele até cita um versículo bíblico que também não faz parte, fora do contexto, que a minha casa é chamada de casa de oração, não pode venerar na casa de Deus. E vai esse tipo de coisa que, fora do contexto, a pessoa constrói uma história simplesmente para falar assim: eu não quero contribuir. Eles não estão afim de ajudar na casa de Deus e arruma toda essa história. Então, a ausência de Neemias, irmão, causou todo esse tipo de coisa no povo de Israel. E uma das coisas que o pastor está colocando aqui é que o profeta Malaquias ele profetiza nesse período, ou do regresso de Neemias ou da ausência de Neemias ao ir na fortaleza de Suzã.
Ele mostra que os judeus eles estavam bastante desmotivados com a sua fé religiosa. Eles esfriaram espiritualmente. E como eu já falei, irmãos, o dízimo era um termômetro para o povo de Israel naquela época. A primeira coisa que eles faziam ao se esfriar era reter aquilo que era de Deus. E a punição de Deus vinha de igual modo. Deus sempre cerrava os céus, não tinha chuva. Se não tinha chuva, as plantações secavam, não tinha alimento para os gados morriam. Aquilo que, como eu falei na lição anterior, que era a maneira deles ganharem a vida com a sua renda financeira através das plantações e do gado, eles não tinham como produzir. E por não ter como produzir, o povo começava a murmurar e a questionar com Deus, até que regressava novamente para os caminhos do Senhor. Como vamos colocar, a teologia da prosperidade tem levado líderes se apossar dos tesouros da casa de, de Deus para se ostentar com coisas alheias. Infelizmente, o nosso irmão Zé de Souza fala que é uma verdade. Com essa chegada da teologia da prosperidade, que muitas igrejas aderiam a esse tipo de ensinamento, onde o dízimo é a proteção, você tem que dar para ser abençoado, que se você não der, o diabo mora na sua casa, e esse tipo de coisa faz com que muitos líderes estão preocupados com essa questão financeira e não com almas. E a cada dia estão andando de carros melhores, casas suntuosas, jatinhos, iates e muitas outras coisas. E então eu não tenho problema nenhum, irmão, que um pastor seja bem remunerado, de forma alguma. Eu acho que se o pastor tem uma igreja que está crescendo, mas o conselho da igreja vai fazer um salário bom para ele. Não que ele tenha que virar e falar, metade é meu, metade da igreja. Não. O conselho da igreja determina um salário digno para ele. Porque a Bíblia ensina isso também, irmãos. A Bíblia fala, em Paulo escrevendo a Timóteo, e fala que aquela pessoa que é dedicada à palavra de Deus, ele é digno de dobrados honorários. Algumas traduções falam duplos honorários. Alguns pensam que honorário ali está falando de honra. A honra ali é financeira, não é honra de honrar assim, porque o pastor é gente boa e todo mundo está ali. Não, é honra financeira dobrada. Então, um obreiro bom, ele é digno de um bom salário, para que ele tenha condição de trabalhar na casa do Senhor. Que as pessoas criaram um mito também é o seguinte, que pastor tem que passar prova. Pastor tem que comer pé de galinha, os filhos têm que passar dificuldade, aquela dificuldade lá que a roupa que troca de menino, não é o menino que troca de roupa. Não, irmão, as coisas não precisam ser desse jeito. As coisas podem andar da maneira correta. O pastor faz um bom trabalho. É isso mesmo, só prova, só prova. De forma alguma. Servo de Deus, mas servo de Deus, é digno. Nós temos que entender que a nossa vida, nós não estamos aqui para isso. Existem muitas pessoas que entram no ministério com interesse financeiro e muitas pessoas que abrem igreja com interesse de lucro. Mas existem homens de Deus, mulheres de Deus sério, que fazem a obra de Deus com verdade, tem que ser honrado financeiramente. De forma alguma, eu concordo com isso. Eu conheço muitos pastores do Brasil que são pastores bons, que estão ali e eles colocam eles na igrejinha lá de roça, e ali sustenta eles ali com um salário e pouco, e o pastor vai passando dificuldade. Então, de forma alguma, os pastores têm que ser bem remunerados, não só o pastor-presidente, todos os obreiros da igreja que estão por conta da obra, que fazem um excelente trabalho, que estão ali em busca das almas, têm que ter uma remuneração de acordo com o crescimento da igreja. É claro, se o camarada tem uma igreja com 10 pessoas, ele não tem como ter um salário de $10.000, a não ser que essas 10 pessoas são muito ricas e contribuem muito bem na igreja. Concordo. Mas, nossa, eu vou falar uma coisa séria. Infelizmente, muitos pastores fazem da igreja e através dessa teologia da prosperidade uma fonte de lucro. Fonte de lucro que eles estão fazendo para que não trabalhe mais e vive por conta disso. Então, dizimar, contribuir na obra do Senhor, tem que ser parte da vida do cristão, mas tem que ser ensinado da maneira correta. Nunca se toma lá da cá. Essa troca que o povo aprendeu a fazer com Deus. Irmãos, eu estou falando que eu vi aqui um dia um rapaz, ele disse para mim que ele é dizimista. Ele falou assim: eu não consigo entender. Eu sou dizimista, sou fiel nos dízimos e eu não prospero. Eu falei, mas o que é prosperidade para você? Falei, prosperidade é eu ter um carro novo, conseguir comprar minha casa. E foi falando, não, isso não é prosperidade. Isso é lucro financeiro. Prosperidade é outra coisa.
Eu acho que o irmão está confundindo prosperidade com finança. Falei, prosperidade, meu brother, é ausência de necessidade. Falei, que você passa fome? Ele falou, não. Falei, os seus filhos têm alguma dificuldade? Eles vestem? Ele falou, veste. Eu falei assim, você tem leite para dar para sua criança e almoço? Ele falou, tem. Eu falei, então você não é próspero? Falei, você vive bem com a sua esposa? Ele falou, sim. Falei, então você é próspero. Você está enquadrado no Salmo 127 e 128. Quando você lê o Salmo 127 e o 128, você vê o que é uma verdadeira prosperidade. É o camarada dar bem com os filhos dele, ter uma esposa boa que dá bem com ele, que eles vivem bem, não que são perfeitos, mas que se alguém errar, um sabe pedir perdão para o outro. Isso é prosperidade, que no lar tem paz, que dentro da casa tem harmonia. Pode estar ali com dificuldade financeira, pega o salário aqui, já pagando ali, e o pouco que sobra ali, o filho quer metade, o outro quer um pouquinho, quando ele você não tem nada. Mas uma coisa é, não deve ninguém, vive em paz, a mulher crente, sabe que. Porque uma coisa é, eu sei que questão financeira dificulta muitos casais hoje em dia, mas quando a mulher é sábia, ela edifica a casa, o que ela faz? Ela consegue entender isso até que um dia que Deus melhora as coisas, mas se Deus não melhorar, nós vamos estar na glória com ele, isso que importa. Agora, prosperidade não tem a ver com bem financeiro. Eu, particularmente, conheço muita gente com condição financeira boa que não tem prosperidade, não tem paz, vive num pé de guerra com a mulher dentro de casa e é crente, um arma trincheira de um lado, outro arma do outro lado, e é aquela confusão. Então, isso não é prosperidade. A Prosperidade é maior ausência de prosperidade do necessidade. crente é, a maior prosperidade do crente é a salvação. Acima de tudo, a salvação. A maior prosperidade dele. Nosso irmão Zé coloca que a teologia da prosperidade mudou o entendimento da prosperidade bíblica. Realmente, eles. É porque o povo, mas como eu tô falando, o povo gosta disso, isso é o que o povão gosta de ouvir. A maioria das pessoas hoje em dia vai na igreja para isso. Inclusive, igual eu estou falando do rapaz, ele falou a respeito disso, ainda falou comigo. Mas a Bíblia fala, ele pegou o versículo citado pelo Marco Feliciano, está lá em Provérbios. A Bíblia realmente fala isso, irmão. Que Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o crente. Irmãos, vamos entender a Bíblia. Quando a Bíblia fala que Deus tira do ímpio e dá para o crente, é quando Deus usa um ímpio para te abençoar, mesmo sem ele saber, como eu já vi muito isso acontecer. O ímpio está lá, e inclusive o nosso irmão João falou isso para mim ontem. Uma pessoa ímpia, Deus usou ela para abençoar a vida dele. Isso é o que Deus faz. Agora, o camarada levanta cedo, todo dia, trabalha na neve, no sol. Vamos supor que trabalha na carpintaria, na pintura, trabalhando duro só porque não é crente. Aí, quando lá no final de semana, ele vai receber o salário dele, Deus vai tirar dele e vai dar para nós. Conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? O camarada trabalhou honesto, Deus vai tirar dele, vai dar para nós. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, prosperidade não tem a ver com isso. Dízimo. Quando a pessoa, irmãos, tem ato de fé, de contribuir, Deus pode sim prosperá-lo? Claro. Deus olha de acordo com o coração da pessoa, quando ele realmente tem o coração aberto para a obra, contribui com a missão. Deus sempre pode prosperar. Deus vai abrir as portas para ele, entendendo também que prosperidade vem com o trabalho que nós fazemos. E não que Deus vai abrir o céu, vai começar a cair dinheiro, nós vamos pegar o dinheiro, vai cair só no nosso quintal ali, e tá bom. Isso, é a meritocracia do trabalho, os méritos que a pessoa acha que ele tem que ganhar por trabalhar. Então, dízimo não é isso. Dízimo, mais para frente nós vamos falar um pouco mais a respeito do dízimo. Dízimo não tem a ver com repreensão de demônio. Irmãos, e eu já vi a pessoa falar que tem demônio que só sai com dinheiro. Isso eu já ouvi falar. Eu ouvi muitos pregadores falar isso. Bom, Kleber, Sim? igual a gente está na escola, o grande problema da teologia da prosperidade, ela mudou tudo. Até a forma de dizimar. A forma de dizimar, eles ensinam sempre eles usam de coação, não usam de coração. Eles não Isso. usam, eles querem praticamente te forçar a fazer algo. Enquanto eles deveriam estar ensinando a você ter agradecimento a Deus por tudo aquilo que ele te fez. A prosperidade verdadeira, né? Quer dizer, eles falam que o devorador vai entrar na sua casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu já vi gente Terrorismo que faz por espiritual. constrangimento. Terrorismo espiritual que eles fazem com as pessoas. Se você não der, é o devorador que está lá, é o demônio está na sua casa, está comendo a sua lata, está dormindo na sua cama, está dormindo não sei aonde. Aí a pessoa, por exemplo, ele, mas a mulher tem um desentendimento por simplesmente falta de humildade. Aí eles falam que é o devorador porque não é dizimista. Bom,
quando nós ensinamos aqui a respeito do livro de Jó, eu até falei isso, eu já vi muitos pregadores ensinar que Jó passou pelo que passou porque não era dizimista. E, primeiro, Jó, se ele não fosse dizimista, não fazia diferença alguma, porque Jó não era hebreu, ele não era judeu, que o povo judeu nem tinha sido formado naquela época, ele não era hebreu, não existia lei de Moisés. Os únicos dois homens que pagaram dízimo por vontade própria foi Abraão e Jacó. Isaac, a Bíblia não fala que se fez isso, se ele propôs isso no coração dele. Abraão quis pagar dízimo a Melquisedeque e Jacó pôs um propósito de fazer isso. Então, no caso de Jó, a lei nem existia. E por a lei não existir, além de tudo, ele não tinha que cumprir lei, porque não era judeu. Ele não cumpria a lei mosaica. Jó servia a Deus pelo que Deus ensinou ele, falando com ele, com a lei na consciência. Ou talvez até por alguns exemplos, segundo o que nós entendemos, ele viveu no período de Abraão, Isaac e Jacó, pelo exemplo que ele tinha desses homens de Deus. Então, as pessoas querem colocar fora do contexto histórico que Jó era, não, ele não era dizimista e por isso passou aquilo. Irmãos, e isso eu já vi muitos pastores da Igreja Quadrangular, o R.R. Soares ensinar isso, pastores americanos, quando surgiu essa onda da teologia da prosperidade, ensinar isso também. Como diz o nome, ele gosta muito de Malaquias 3:10, porém fora do contexto, né? Não falo da lei da oferta, se alguém tiver alguma coisa contra o irmão, deixe a sua oferta e reconcilie com o seu irmão depois a oferta. Apesar que esse texto aqui, ele é muito ensinado errado na igreja também. Esse texto da oferta no altar. Porque o que seria essa oferta apresentada no altar? Não é dinheiro. Porque, primeiro, que gasofilaço não é altar. A oferta financeira era colocada no gasofilaço ou numa arca, que era um gasofilaço também. Então, quando Jesus está ensinando de deixar a oferta no altar, era oferta pela culpa do pecado. Então, o que Jesus está querendo dizer é que se você vai lá apresentar um cordeiro, a oferta seria isso, um cordeiro, uma pomba, um rolinho, você vai levar para ser queimada. Mas você tem alguma coisa contra o seu irmão, e não adianta apresentar aquela oferta para perdão de pecados se não perdoou o irmão. É isso que está dizendo. Eu estou só falando isso aqui, irmão, porque eu já vi muita gente usar esse versículo para não contribuir. Para não contribuir. Eles usaram esse versículo para não contribuir. Falar assim, não, então não precisa, não dá para contribuir porque o meu irmão tem uma coisa contra eu, tenho uma coisa contra ele. O versículo está falando de contribuição da lei cerimonial de levar um animal para ser sacrificado para algum tipo de pecado que a pessoa cometeu. Isso era essa oferta. É só você olhar o contexto. Agora, a oferta de dinheiro, nós observamos no capítulo 12 que Jesus tinha ali um gasofilaço, que inclusive ele sentava perto dele. Por isso que eu não concordo muito quando as pessoas falam que Jesus não olha a contribuição. Olha sim. Ele estava olhando lá. A Bíblia fala que ele via todo o dinheiro que caía no gasofilaço. Que inclusive ele conseguiu observar duas pequenas moedas que estavam caindo lá. Então ele observava. É claro que isso não faz diferença em questão para nós, que ele próprio provou isso, que as pessoas dão de coração. É isso que faz a diferença para Deus. Por exemplo, eu tenho $60.000. Aí eu tiro $500 de oferta, isso pesa alguma coisa para mim, principalmente se eu dar os $500 só para aparecer. Agora, se eu tenho $60.000 e eu devo 59.500, só me sobrou 500 para mim e eu contribuo na igreja, sim, faz a diferença. Agora, esse tipo de coisa não conta para Deus. Oferta não é questão de valor, não é questão de quantidade, é questão do nosso coração. Por isso que eu falei nisso. É gratidão. Por isso que uma pessoa não pode dizimar por obrigação e não pode dizimar porque o pastor está fazendo pressão. Eu estou falando pressão, sabe por quê, irmãos? Como o irmão Wilson colocou, de obreiros que não contribuem. Irmãos, eu conheço obreiro que só contribui, porque senão o pastor vai cortar as oportunidades dele. E também o pastor sofreu muito para ele contribuir. O pastor ficou falando, aí ele passou a contribuir. Eu conheço um irmão que nós congregávamos na minha igreja e ele não era dizimista e é pastor. Eu não sei como, mas é pastor. E uns obreiros da igreja começou a reclamar que ele não era dizimista, que, infelizmente, o tesoureiro da igreja era um presbítero e a língua dele não ficava dentro da boca. Então, ele começou a espalhar que esse irmão não era tesoureiro, não era dizimista.
O pastor chamou ele e falou com ele que ele deveria contribuir, tal, tal. Ele pegou o dízimo e fez o cartão de dízimo e levou, e ainda fez questão de andar com ele no alto, mostrando que todo mundo queria dizimar. Eu estou falando isso que eu vi, isso não foi ninguém que me contou, não. Ele andando com o cartão de dízimo no alto para as pessoas ver que ele estava indo dizimar. Não, não é este boss, não. Isso, isso aconteceu lá em Plymouth, quando eu entregava lá em Plymouth. Então, infelizmente, isso acontece, irmão. Nós temos que contribuir de coração. Não adianta dar para se aparecer, Tá tudo errado, hein, contribuir Cleber? para que venhamos a ganhar glória de homens, venhamos a ganhar aplauso de homens, como os fariseus faziam. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus e saber: a obra de Deus está precisando, eu estou aqui disponível. A obra de Deus precisa, eu estou aqui para ajudar. Tem um irmão necessitado, eu vou contribuir. Eu quero que o meu pastor ele continue trabalhando na igreja, a igreja cresça, vamos contribuir para ele ter um bom salário, ter como trabalhar. Porque quando você lê o livro de Neemias, o povo segurou o dinheiro e o sacerdote teve que abandonar a obra. Agora, imagina o pastor indo embora porque o povo não tem condição de dar um salário para ele. Então, ele tem que voltar a trabalhar. Aí, se ele volta a trabalhar, não tem tempo e a cobrança é a mesma. Por exemplo, se você pastoreia a igreja e trabalha secularmente, eles te cobram. Se você não trabalha, eles cobram também. Então, o peso vai ser sempre o mesmo. O povo não está nem aí, eles vão te cobrar. Ah, mas eu estou trabalhando, meu irmão. O pastor não me atendeu o telefone. O pastor está trabalhando, mas querer que ele vive por conta da obra, ninguém quer. Mas reclamar que o pastor não pôde atender o telefone porque está trabalhando em cima de uma escada, em cima de um rufo, ou, sei lá, com a água até no pescoço, no fundo de algum lugar e arrancando terra, Fazendo piso. fazendo piso. Eu, graças a Deus, não sou pastor e faço piso. Então, tá lá trabalhando, mas não pôde atender. Aí a pessoa reclama, o pastor não pôde me atender. Mas quando fala assim, ó, bom, nós resolvemos separar o pastor por conta da obra, misericórdia, mais um para ganhar dinheiro à toa, e vai esse tipo de conversa. Então, esse tipo de coisa faz com que, do mesmo jeito que aconteceu no livro do profeta Malaquias, ocorra nos nossos dias. Por isso que eu falo, os profetas, tão vivas as mensagens nos dias de hoje, que é de espantar, parece que eles estavam falando para os dias de hoje. E o pastor mostra mais aqui no aspecto histórico assim: começaram a duvidar do amor de Deus por eles, e o culto se degenerou numa perpetuação desanimada de meras formas, e já não levavam a sério a sagrada lei do Senhor e toda a incrível história do seu povo e das suas alianças divinas. Ou seja, quando a frieza toma conta do povo, a primeira coisa que ele faz é abandonar os preceitos divinos. Depois esquece das histórias que marcaram a vida do povo ou que marcou a nossa vida. Aquela história que nós vivemos com o passar do tempo. Quando nós esfriamos, nós esquecemos daquilo, queremos ficar distante daquilo. E, acima de tudo, as alianças que Deus fez com o povo de Israel no Velho Testamento foram várias alianças. Aliança com Adão, aliança com Abraão, aliança com Davi, aliança com o próprio povo. E todas essas alianças foram esquecidas pelo povo porque eles preferiram viver na mornidão espiritual e abandonar os caminhos do Senhor. O pastor mostra aqui, irmãos, o esboço do livro. Nesse esboço do livro aqui, nós vamos ver sobre o amor de Deus sobre o povo de Israel. Nós vemos isso que o profeta Malaquias fala isso no capítulo 1. Nós vamos ver a rejeição do sacerdócio impuro. Se você for ler, você vai observar que houve uma repreensão na vida do sacerdote por eles viver de qualquer maneira e levar o povo a um culto formalista. Aí mostra a repreensão dos sacerdotes, mostra a infidelidade de Judá, o dia do julgamento, que ensina essa infidelidade de Judá, mostra aí os casamentos mistos e os repúdios às mulheres, a exortação à contribuição e serviço fiel, que é como nós estamos falando de Malaquias 3:10, que vai do versículo 8 até o versículo 11, e a vinda do Senhor é uma parte escatológica, que estava falando da sua primeira vinda, e também tem uma relação com a segunda vinda de Cristo. Mas a principal profecia relacionada em Malaquias a respeito da vinda do Senhor, no capítulo 4, onde fala que o anjo do Senhor, que seria o próprio Cristo, ele viria sobre a terra. E mais depois ele mostra uma profecia escatológica
da segunda vinda de Cristo em glória para buscar o seu povo. Então, esse esboço aí, irmão, facilita bastante para interpretar o livro. O Profeta Malaquias é um livro muito fácil de ler. Como eu costumo dizer, existe parte de vários livros dos profetas que o povo conhece, como essa de Malaquias 3:10, que é o versículo mais conhecido do povo, citado, escrito nos cartões de dízimo, e muitas outras coisas, mas é os versículos mais lidos e citados em estudos bíblicos. Porém, a mensagem do profeta Malaquias não vai além de dízimos, vai além de contribuição na casa do Senhor. A mensagem do livro do profeta Malaquias tem a ver com o culto verdadeiro a Deus. Ele chama a atenção do povo a voltar a um culto avivado, um culto que Deus está presente, a apresentar o melhor culto para Deus. E esse é o propósito do livro do profeta Malaquias, apresentar o melhor culto para Deus. E nesse período, o povo acostumou com aquele culto formal, aquela coisa rotineira. E por acostumar com um culto racional, como o irmão Zé de Souza, seria esse o culto que nós temos que apresentar a Deus. Ele tocou num assunto interessante, que lá isso está escrito em Romanos, e o apóstolo Paulo ainda faz um apelo, ele fala que ele roga. Ele falou: rogo pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2 ele fala que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, do qual vocês podem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sempre queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o que nós queremos. Nós buscamos para nós experimentar a vontade boa de Deus, e perfeita e agradável. Só que quando se exige de nós, primeira coisa, apresentar um culto racional, nós não queremos. A experimentar, irmãos, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, ela é consequência de um culto racional e de um abandono das coisas mundanas. Quando ele fala apresentar culto racional e sacrifício vivo, por exemplo, ele estava fazendo menção do sacrifício do Velho Testamento. Porém, ao invés de matar o sacrifício, nós apresentávamos o nosso próprio corpo vivo para Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, um culto bíblico. Isso é culto racional, um culto bíblico, baseado na palavra de Deus. Aí ele vai e fala, porque quando nós estamos baseados na palavra de Deus, nós não conformamos com o mundo, ou seja, nós não nos adequamos à forma do mundo, mas sempre estamos sendo transformados. E quando nós somos transformados, aí sim estamos aptos para poder experimentar a qual boa a vontade de Deus seja boa, agradável e perfeita em nossas vidas. Mas o que nós queremos já é pular para a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, sem passar por um período de apresentar um culto racional e de romper com o mundo. Porque quando nós não conformamos com o mundo, nós rompemos com o mundo. Então, nós apresentamos um culto racional e conseguimos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, o mais interessante, irmão, que só quando nós temos esse raciocínio de apresentar um culto verdadeiro a Deus e de romper com o mundo, que nós vamos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós estamos no vale, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, quando nós queremos experimentar essa vontade de Deus, que é só as coisas boas, literalmente, que para nós coisas boas é coisa que dá certo. E isso é o nosso pensamento de boa. É aquilo que é gostoso, é aquilo que dá prazer. Agora, entendemos que às vezes você ficar desempregado, você passar por uma prova, perder um familiar, aí nós achamos que essa não é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Mas quando nós prestamos um culto a Deus racional e rompemos com o mundo, nós vamos entender que qualquer coisa que ocorrer em nossa vida é a mão de Deus e é agradável, é boa e é perfeita. Nós não vamos murmurar, não vamos questionar, não vamos abandonar. O irmão José de Souza colocou esse versículo da maneira correta, que tem a ver com o culto de Malaquias, porque o povo de Malaquias, eles questionavam a Deus. Eles murmuravam de Deus. Por isso eles pararam de cultuar um culto verdadeiro. E na próxima aula nós vamos falar um pouco disso. Chega a ser engraçado a maneira que o povo debatia com Deus. Eles queriam ter razão de todas as coisas, sempre debatendo com Deus, sempre preocupando em lutar com Deus,
em dar respostas com ironia para Deus. Se os irmãos lerem o livro, você vai ver que são várias questões e várias respostas irônicas a Deus. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas quando o profeta, Deus usava o profeta para falar, eles questionavam, mas em que nós estamos fazendo isso? De maneira irônica. E por quê? Estavam sem a presença de Deus, estavam frios espiritualmente. O pastor mostra alguns destaques do livro, irmão. Primeiro, ele mostra a rejeição do sacrifício de qualidade inferior. Como eu já falei, irmãos, nós temos que apresentar o melhor para Deus em tudo, em tudo. Tudo que nós formos apresentar para Deus tem que ser o melhor. Eu já falei uma vez que o livro de Levíticos, ele mostra que tudo que era para ser feito para Deus era de melhor qualidade. O tabernáculo não era, irmãos, um monte de trapo de pano, como muitas pessoas pensam, não. Ele era feito com peles de animais, com o melhor pano e com um animal que tinha que pescá-lo para arrancar o couro dele, que era o golfinho, para poder cobrir o tabernáculo. A madeira era coberta de ouro. E o altar que era feito que não era de ouro, era de bronze. Então, todo o material do tabernáculo foi descrevido com mínimos detalhes e muito bem feito. Deus não aceita coisa feita de qualquer jeito, não, irmão. Nós temos que aprender isso. Culto a Deus não pode ser feito de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou na casa de Deus hoje que eu não tenho nada para fazer mesmo. Então eu vou lá. Se me dá a oportunidade para falar alguma coisa, eu falo qualquer coisa. As coisas não funcionam assim. Culto a Deus tem que ser, irmãos, organizado, preparado. A pessoa tem que estar bem com Deus. Não pode se apresentar qualquer coisa para Deus. Então, o pastor mostra aqui que Deus rejeitou os sacrifícios que eram inferiores ao que ele exigia na lei. Por exemplo, o Deus que nós servimos, como dizia Bernard Johnson, é um Deus metido. Ele dizia que o cordeiro tinha que ser de um ano, sem mancha, sem defeito e nada dessas coisas. Além do que era apresentado para Deus, irmãos, quando você vai olhar lá a qualidade do sacerdote, vou até abrir aqui para os irmãos verem. Eu estava até falando isso com o presbítero Jonas hoje. Sacerdote não era qualquer um, não. Não podia ser de qualquer jeito, não, o sacerdote. Levíticos, me parece que é 21. Isso, Levítico 21, versículo 17. Olha para os irmãos verem como que era um sacerdote. Ele não podia ser qualquer um. O povo realmente, eu coloco uma coisa certa, estão perdendo a consciência de quem é Deus, estão achando que Deus é amigo de infância deles. Fala assim, ó, versículo 17. Fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, ou seja, da linhagem de sacerdotes, ninguém da sua descendência, na sua geração, em que houver algum defeito, chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, ele não tinha direito a ser sacerdote da linhagem de Arão. Aí ele começa mostrando os defeitos que ele falou. Pois nenhum homem em que houver defeitos chegará. Como o homem cego, porque se ele tinha que queimar sacrifício, e cego, como que ele ia fazer isso? Como que ele ia cortar um animal sem que ele era cego? Ele ia cortar o braço. Que ele pegava um cutelo, que é aquele facão quadrado e pequeno que corta osso, corta tudo. Tinha que pegar um cutelo, cortar, levar ao fogo. Então, se ele é cego, como que ele faz isso? Ele não podia ser coxo. Coxo é quem anda puxando de um lado, tinha dificuldade de se locomover. Então, imagina um camarada coxo levando um animal, irmãos. O dia é acabar e ele não conseguiria sacrificar um só animal. E na época eram muitos animais que eram sacrificados no percurso do dia. E depois tinha que limpar também todo o pátio do tabernáculo. Agora, se a pessoa era coxo, como que ele vai ajudar a limpar o pátio? Não podia ser coxo. O rosto não podia ser mutilado, ele não podia ter defeito na face. Dessa parte foi meio exigente, ele tinha que ser de boa aparência, não podia ter o rosto mutilado. Ele não podia ter nada desproporcional. Algumas versões falam ter membros exagerados, mão, rosto, nariz ou qualquer coisa. Ele não podia ser desproporcional, nada. Corcundo, não podia ser essas coisas.
O homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Imagina uma pessoa que tem um defeito na mão do pé, ele também não tinha como se locomover para poder trabalhar no tabernáculo. Corcundo, não podia ser. Anão, porque o altar de sacrifício era alto, ele não podia ser anão, ele não daria alcance para chegar lá. Não podia ter belido nos olhos, não podia ter problema nas vistas. Sarna, porque se ele vai mexer com a carne que ia ser queimada para as pessoas comerem junto com o sacerdote, imagina um camarada sarnento coçando o corpo e apresentando a sua carne que você vai comer do sacrifício pelo pecado que você está levando. Ou impinge, aquelas marcas, eu acredito que a impinge do povo nesse período aqui era pior do que esses impinge que tem dos brasileiros. O povo costumava ter, principalmente brasileiro. E nem testículo quebrado. Testículo quebrado está falando que ele não podia ser estéril. Porque se ele é estéril, como que ele teria uma descendência de sacerdotes da linhagem dele? Não teria como. Então, esses são as qualidades que o sacerdote não poderia ter da linhagem de Arão. Essas coisas ele não poderia ter na vida dele. Ter defeito nos olhos, defeito na face, não podia ser cego, não podia ser pequeno, anão, né? Melhor dizer, não pequeno, anão. Não podia ser nada dessas coisas. Se fosse assim, hoje, claro, isso não aplica a nós, literalmente, mas espiritualmente não tem como tirar a coisa ali. Chama você, não, mas o Senhor é. Realmente tem que ser chamado por Deus. Por exemplo, se você for pegar o sentido espiritual ali, pessoa desproporcional, que tem membro exagerado, irmãos, um obreiro, ele não pode ser linguarudo, irmão. O obreiro tem que ser melhor que padre, tem que saber guardar as coisas que ele ouve. Ele não pode ser anão, ou seja, ele tem que pensar grande, ele tem que pensar na obra de Deus crescer. Não pode ser ter impinge, ter sarna. Sabe aqueles obreiros sarnento, que ele não para em lugar nenhum? Ele pula de um lado, pula para o outro, e nunca está satisfeito com nada, porque ele discorda de tudo. Ter membros, mão quebrada, como nós falamos aqui, não contribui para nada. Que é membro coxo, que ele não tem firmeza. Então, nós podemos pegar no sentido espiritual e aplicar na nossa vida. Para mim, nós aqui que somos estudando teologia, pegar as qualidades de um sacerdote ali, o que ele não podia ter, e o que seria contrário, é o que nós temos que ser. Nós não podemos ser anão, nós não podemos ter defeito nos olhos, nós não podemos ter defeito nas mãos, defeito nos pés, não podemos ser coxo, não podemos ter a mente medíocre, e muito menos no sentido de ter testículo quebrado, ou seja, pessoa que não produz. O obreiro de Deus tem que produzir. Então, é para os irmãos observar a qualidade até do sacerdote. Os irmãos, imagina a maneira que era feita a roupa do sacerdote, o luxo que a roupa do sacerdote era feita. Deus fazia a roupa. Inclusive, a roupa do sumo sacerdote foi apenas uma roupa feita. E ela era trocada de pai para filho. Se precisava de aumentar, eles aumentavam. Se precisava de ajustar, eles ajustavam. Mas era de pai para filho. Principalmente o caráter. Nós colocou certo. Uma das coisas interessantes que quando Paulo ele manda separar o obreiro, ele deixa bem claro, olha, quem almeja o episcopado, excelente obra deseja, ou seja, todos podem almejar ser obreiro. Episcopado ali está falando de quem queria ser um obreiro na casa, um presbítero ou um bispo. Ele tava desejando uma excelente coisa. Então, tipo assim, ó, você quer ser obreiro? É maravilhoso isso. Aí ele fala, mas as qualidades são essa. Aí ele coloca a primeira qualidade, que era uma pessoa apta para ensinar. Porém, as demais qualidades, irmão, só uma qualidade que tem a ver com o conhecimento. Tem a ver com essa virtude de conhecer. As demais têm a ver com virtude de caráter, como o nosso irmão Wilson colocou. Você vai ver que ele não pode ser beberrão, tem que trazer os filhos debaixo do ensinamento da Bíblia, tem que ser um marido que não espanca a mulher. E hoje tem muitos maridos pugilistas aí que gostam de dar uns golpes nas mulheres. O camarada tem que ter bom testemunho lá fora. E isso tudo fala de Kleber, caráter. Ele tem que ser sóbrio e muitas outras coisas. Então, essa é a característica de um obreiro. Você está falando alguma coisa? sim. O Sim. obreiro que perde o seu testemunho, existe a exigência para trazê-lo para o ministério? Se esse obreiro perde o testemunho, ele pode continuar a atuar? Você já perdeu o testemunho? Ele próprio teria que ter consciência que ele já está, vou falar uma linguagem bem simples, já está queimado.
Porque uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, a primeira coisa que ele fala depois de ser apto para ensinar é que ele seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Não quer dizer que o obreiro é perfeito. Quer dizer que ele não pode dar Sem mancha. ocasião para ser repreendido. Então, ou seja, ele tem que ser. E ele ainda fala assim: que ele traga bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Ou seja, ele tem que ser exemplo dentro da casa de Deus por todos os cristãos e ser exemplo para os ímpios. Então, se ele ficou com o nome sujo por ele fazer coisas erradas, isso também, irmãos, temos que entender se ele fez coisa errada, não que se alguém levantou contra ele, que o apóstolo Paulo ainda fala, que não pode aceitar acusação contra o presbítero. O presbítero é dando símbolo de ministro, com 2 ou 3 testemunhas. É a única maneira. Não pode alguém chegar e falar. Hoje, é claro, hoje tem foto, tem um monte de coisa que a pessoa pode fazer. Mas uma coisa tem que ter testemunhos verdadeiros que falam e apresentam o caso. Agora, se o obreiro ele chegou a ficar a ponto do seu nome ter realmente ido para a lama, ele tem que reconhecer, tem que passar por uma disciplina e, claro, com o passar do tempo ele voltar a ser obreiro. Se possível for, ele sair da cidade, porque se ali ele já está queimado, seria melhor ele sair de lá. Mas a verdade boa parte dos obreiros, irmão, que ficam com o nome queimado em um lugar, ele vai insistindo, insistindo, é arrogante, porque se ele ficou com o nome queimado por culpa dele, é porque bem com Deus ele não está. Ele não está bem com Deus. É claro que nós não podemos ficar julgando ninguém por uma falha que ele cometeu. Eu sempre pego o exemplo aqui: se Davi tivesse vivo hoje e fundasse uma igreja, aqui em Boston a igreja dele superlotaria, do rei Davi. Então, se nós formos olhar, o rei Davi cometeu um pecado de adultério e um homicídio culposo. E o pecado dele não é diferente do pecado de nenhum outro que cometeu um adultério. Só que nós sabemos sempre apedrejar, nós temos um queloide na memória, nós guardamos o erro dos outros e esquecemos dos nossos. Então, quando uma pessoa erra e ele arrependeu, irmãos, ele é digno de perdão. Digno de perdão, tem que ser perdoado. Para isso, Cristo veio ao mundo. Mas ele tem que arrepender e confessar o pecado dele. Agora, tem que haver mudança. E E ele tem que removido, passar né, pela. Cleber? Como? E ele tem que ser removido, com certeza, porque ele Sim, vai claro, trazer problema. removido do cargo e tudo. É isso que a Bíblia ensina. Por isso que a Bíblia ensina para não separar pessoas neófitas para a obra de Deus. Quando a Bíblia fala, Paulo fala, ninguém põe a mão precipitada, não está falando de orar para alguém com a mão, não. Está falando de pôr a mão precipitada para consagrar o obreiro que seja neófito. Neófito é pessoas não maduras. A tradução daria com pouco tempo de fé, mas o sentido teológico da palavra seria não madura, pessoas infantil. Aí ele vai explicar ainda, porque uma pessoa dessa pode cair na tentação do diabo e se ensoberbecer e vir a cometer pecados dentro da casa do Senhor. Então, uma pessoa, irmão, que é um bom obreiro, ele vai cuidar sempre de vigiar. Se algum dia ele for acusado injustamente, nós temos um Deus do céu que sabe todas as coisas. Porque muitos homens de Deus foram acusados injustamente, tanto na Bíblia, como na história da igreja e na história do que nós vivemos hoje. Conheço pessoas que foram acusadas injustamente, mas conheço pessoas também que passou por uma disciplina correta, cumpriu sua disciplina, levantou como obreiro, permanece como obreiro até hoje, nunca mais teve problema. E conheço outros que caiu 10 vezes, 50 vezes, continuou caído, mas nunca entrega o cargo. Fica ali com aquele carro carregando aquilo, sujando o nome de pastores. Hoje nós vemos, irmãos, que o nome de pastor ficou muito sujo hoje em dia por causa desse tipo de gente. Hoje na internet aí, se entra na internet e vê uns meninos aí, uns moleques que fala que é pastor. Eu trabalho com um rapaz, irmão, que o rapaz ele deleita naquele negócio, rindo desse pessoal. Ele segue essas páginas aí do Jasper dos Mistérios, do Canavial, não sei das quantas, que é uma página de zombaria desse povo que diz que é crente, que é pentecostal. Eu sei de um monte que diz que é pentecostal e ele fica rindo. Inclusive, tem hora que ele fala, e um dia ele falou, você não importa, não? Eu falei, meu brother, eu cuido da minha vida. Que ele fica repetindo as línguas estranhas que os caras falam, as línguas esquisitas que eles falam. Aí ele perguntou para mim, você fala em mistério? Eu falo assim, quando o Espírito Santo me concede, sim. Aí você fala igual esses caras? Eu falo, rapaz, eu falo quando o Espírito Santo concede da maneira dele. Agora, eu não tenho nada a ver com esses camaradas, não, rapaz.
E ele já foi na igreja, então ele fica rindo e zombando. Aí um dia ele chegou para mim sério e tinha um rapaz cantando. Ele chega a ser engraçado. Cantando o hino da harpa numa língua esquisita, que aqui não é língua estranha. E ele pegou o hino da harpa, colocou o ritmo e cantando em mistério. E ele aprendeu a cantar o negócio. Aí ele fica cantando. Depois falou, rapaz, ele falou comigo, me desculpa, Cleber. É porque esse negócio agarrou na minha cabeça e não sai. Ele fala desse jeito. Então, eu até falei, rapaz, isso aí não me perturba, eu tenho minha vida com Deus, não importo com isso. A irmã que Mas gravou um CD assim, já viu? Tem um CD eu gravado. vi aquilo também, já vi aquela besteira. Então, por exemplo, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, irmão. Esse negócio de cantar hino da harpa em mistério, cantar um hino aí da Cassiano, seja que foi mistério, isso não existe, não. Biblicamente, não. Cântico espiritual não tem a ver com isso. Cântico espiritual é um cântico que Deus te dá em mistério, que não tem como escrever. Você não vai conseguir cantar de novo. Deus vai te renovar, vai te fazer você cantar aquilo. Talvez te dê até a interpretação do hino. Mas aquilo ali acabou. Você não tem como colocar aquilo no papel e cantar de novo. Acabou. Isso é cântico espiritual. Não é pegar um hino da harpa e começar a inventar palavras aí aleatórias e falar que está cantando um hino espiritual. Isso não é hino espiritual. E sem contar os que erram no meio do hino e soltam a língua estranha, né? Tem isso também. Agora, no caso, o menino está com zombaria, rindo, e ele se deleita naquilo. Porém, eu deixo ele quieto. Ele me respeita, eu falo com ele, rapaz, para com isso. Aí ele mandou para mim outro dia um áudio. Eu não estou brincando, eu até coloco no. Ele mandou um áudio para mim. Eu estava dando a cara do pastor Jonathan. Ele mandou para mim o áudio cantando o hino da harpa que ele pegou lá em Mistério. Aí eu coloquei para ele, senhor atribulado, a mão de Deus vai te pegar, hein? Aí ele colocou um monte de kkk. Falei, para de brincar, rapaz, a mão de Deus vai te pegar. Agora, por quê? Porque ele vê na internet. E é o que eu estou falando. Dentro desse tipo de coisa, as pessoas estão emporcalhando o verdadeiro cristianismo. É um caminho sem volta, Cleber. E isso, esse monte de obreiros que somente que tem aqui na América, irmão, sem compromisso com Deus, pessoas que vêm do Brasil aí, que ninguém sabe nada da vida deles, chega aqui, sai pregando essas igrejas tudo, disseminando um monte de heresia, põe a mão na cabeça dos outros, contando mentira, embolando profecias, e o povão está gostando disso. Uma igreja séria não convida esse tipo de gente, mas a maioria das igrejas que estão atrás de manifestações espirituais quer ver esses camaradas pregar, e esses camaradas são os que mais para frente, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, irmão, que a pessoa que quer andar no engano, ele vai enganando e sendo enganado, ele não tem temor de Deus, ele vai brincando, vai levando a vida de qualquer jeito, mas uma hora a casa cai, uma hora o pecado dele é descoberto. A Bíblia fala bem claro que não há pecado que não há de ser revelado. Se não fosse aqui, vai ser um dia do juízo final. Então, a pessoa tem que parar com isso. Só que, infelizmente, como o nosso irmão falou, tem esse tipo de obreiro. Agora, quando o obreiro, irmãos, ele aceita a disciplina, ele tem que ser abraçado. Tem que ser abraçado, tem que ajudar ele para restaurá-lo. Agora, tem obreiro que não, você chama a atenção dele, ele muda de igreja. Ele não vai aceitar a correção. Eu conheço muitos obreiros aqui que ele prefere mudar de igreja do que aceitar a correção. Então, uma pessoa assim, ele não é um verdadeiro obreiro. Talvez algum dia foi. Eu conheço muitos obreiros aqui, irmão. Eu conheço, como diz nosso irmão, o presbítero João, eu conheço muito obreiro aqui na região de Boston. Eu tenho 18, 16 anos que eu estou aqui nesse estado, eu conheço muito obreiro aqui. Conheço muito obreiro bom e conheço muito obreiro ruim aqui. Realmente, nós temos, como nós falamos, isso é pessoas orgulhosas, porque não tem coisa melhor, irmão, do que se nós errarmos, reconhecer o erro, passar por um período de restauração abraçado pelos irmãos da igreja. É um exemplo de pessoa repreendida por um erro e que não questionou. Foi o apóstolo Pedro. Pedro foi repreendido por Paulo na cara. E a Bíblia deixa bem claro, ele não questionou. E Paulo ainda pegou Barnabé de morro abaixo também, falou com ele umas coisas também. Porque tanto ele como Pedro estavam fazendo a mesma coisa. Agora, se fosse nos dias de hoje, Pedro ia virar e falar, rapaz, quem é você? Eu andei com Jesus, rapaz. Eu sou dos 12. Eu sou da igreja de Jerusalém, dos apóstolos de lá. Tá entendendo? Sou o Pedrão. E quem é você, rapaz? Você foi concebido, como você mesmo fala depois aí, ó. Você ainda perseguir a gente, negócio, você vem com o negócio de me repreender? Hoje, se for olhar, e seria assim. Como eu falei, é orgulhoso, não quer ser repreendido. É vigiar e orar sempre para não cair nessas mazelas desse povo aí. E, claro, irmão,
como igual nós aqui estamos estudando, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tá isento de cair. Nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo fala: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, se estamos em pé aqui, estamos aprendendo isso, vendo essas pataquadas que acontece hoje, abandonamos essas coisas, vivemos longe disso para não entrarmos nos mesmos caminhos desse povo. São pessoas que não têm compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus. Boa parte deles vem aqui só levar o dinheiro do povo. Pegou o dinheiro, vão embora. Depois precisa de mais, vem aqui novamente levar mais dinheiro. E sem contar os que estão aqui, que não têm compromisso com Deus. É uma parte muito grande, irmão, de obreiros aqui na América, descompromissado de tudo com Deus. Carregam um título. Eu conheço muitos pastores que carregam título de pastor e que de pastor não tem nada. Já perdeu isso há muitos anos e estão frios na presença de Deus e não percebe. Ou percebe, mas não preocupa mudar. Estão ali na mornidão espiritual. E, como eu já falei, o morno, a tendência do morno é esfriar. O morno nunca esquenta. A tendência do morno, no normal, é esfriar. Você coloca água morna agora aí na sua casa, pode deixar ela mornar no fogão, desliga o fogo, você vê se a tendência dela não vai esfriar. Nunca vai esquentar, só vai esfriar. E assim é com o crente que não está preocupado com a obra de Deus. Amém, bom, nós vamos terminar nossa aula. Na próxima, nós continuamos a respeito do profeta Malaquias. Vamos falar um pouco mais a respeito de culto na próxima aula. E lembrando que na próxima aula teremos a nossa prova. Os irmãos estudem a respeito da prova. Eu creio que vai cair poucas perguntas, igual com dos profetas maiores. O pastor sempre faz isso aí com poucas perguntas, mas os irmãos estudam e com a apostila. A irmã Terezinha tinha feito uma observação em um dos exercícios. Tem uma parte no livro acho que no exercício número 5, dos profetas menores, que fala que qual foi a primeira palavra de Malaquias. E lá está errado. Porém, no gabarito, eu acho que no meio da correria, o pastor acabou colocando aquilo ali. Eu até enviei o gabarito, e o gabarito mostra que é aquela letra. Se algum dos irmãos quiser enviar isso para o pastor, no grupo ou no privado, e falar com ele para corrigir isso, porque o pastor às vezes vai corrigir a prova pelo gabarito, que é muita coisa na cabeça dele, como ele já tem um gabarito, é mais fácil olhar o gabarito. Então, se talvez essa pergunta cair na prova e os irmãos, porque eu não sei se vai cair, e os irmãos colocar de acordo com o gabarito, os irmãos vão acertar, mas se colocar de acordo com o que realmente a nossa irmã Terezinha fez a observação, lá está errado. Lá ele marcou uma letra, não me recordo qual agora, está errado. Porém, no gabarito é aquela letra. E se o pastor observar o gabarito, vai colocar erro para os irmãos. Então, se os irmãos quiserem entrar em contato com ele e falar, pastor, houve um erro aqui, na hora de corrigir aqui, porque realmente é a outra. Me parece que lá está na D e seria a letra B. Deixa eu checar aqui direitinho. É a letra C, pastor. Letra C? É a letra C, eu vos amei. Isso. Resposta certa, eu vos amei. Que é a primeira frase do livro do profeta Malaquias. Está em qual página? Lá mesmo é a página de número... A página número 30. E seria a letra C, e no gabarito do pastor está a letra B, que é eu vos redimi. Porém, a correta seria a letra C, eu vos amei. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem tirar um short screen desse número 5, da página 30, enviar para o pastor Luiz e falar com ele que a correta seria a letra C, eu vos amei, que essa é a primeira frase do livro do profeta Malaquias. Isso estaria corrigindo e o pastor estaria corrigindo também no gabarito dele, para que os irmãos não corram o risco de... Porque isso aconteceu uma época, me parece que o nosso irmão Jesus vai lembrar. O pastor passou um gabarito e ele estava com muitas coisas erradas. Porém, nós corrigimos o gabarito junto com os irmãos, e os irmãos fizeram a prova de acordo com o exercício, e muita gente tirou nota ruim. Não nota baixa, mas tirou nota ruim. Houve muita reclamação com o pastor a respeito dessa prova.
Eu não me recordo agora qual matéria que foi, mas houve muita reclamação. Então, seria melhor, que me parece que é só essa que está errada, os irmãos comunicar isso com o pastor. Que eu não sei se ela vai estar na prova, que se ela estiver e vocês colocar o correto, como diz, o correto vai estar errado na prova com ele. Então, é melhor, se alguém queira fazer isso, envie para ele. O pastor, ele é uma pessoa muito sensata e ele vai entender que na correria, sabemos que ele prepara muito material, nós vemos isso aí, esse percurso aí de 3 anos que eu estou com o pastor, eu vejo muito material ele preparando aí, e então é muita coisa na cabeça dele. Ele tem que dar 4 dias de aula, complica as agendas dele, então é muita coisa sobre a cabeça dele. E isso é só uma pequena falha. Então, só para os irmãos ter ciência disso. Se os irmãos querem comunicar com o pastor, seria melhor. Bem, quando nós vamos pedir ao nosso irmão Jonatas para estar orando, agradecendo ao Senhor por mais uma aula. E lembrando, próxima aula, a nossa prova de profetas menores. Amém, oremos. Querido e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, por esta noite também, aula, ao nosso evangelista Cleber, nosso professor, também ao pastor Luiz Prestes, continua guardando os teus filhos, abençoando, Senhor, a todos os alunos também, que a tua boa mão, Senhor, continue dando uma semana abençoada debaixo da tua mão. Fica conosco, é o que eu peço, quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos tenham uma excelente noite. Ficam todos na paz do Senhor.